Nenhum sucesso profissional ou ministerial compensa o fracasso no lar. A Bíblia diz assim, que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olá, lindonas e virtuosas, graça e paz, eu sou Kátia Bruno e esse é o nosso canal Provérbios 31, um canal feito para você, mulher virtuosa. Já é inscrita aqui no nosso canal? Ainda não se inscreveu? Então já vai logo aí se inscrevendo, é só clicar nesse botãozinho vermelho. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem toda semana aqui nesse canal. Também compartilha com uma amiga, compartilha nos grupos da família e deixe para nós o seu like, que é muito importante, tá bom? Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre uma experiência que eu tive na minha vida. Eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu acho que isso vai agregar muito. Eu quero falar hoje com as mulheres cristãs, principalmente pastoras e esposas de pastor. Eu tenho dito nesses últimos dias que esse período denominado, chamado de quarentena ou isolamento social, eu creio que Deus, Ele tem usado esse tempo para trazer as mulheres de volta ao lar. Talvez muitas pensem assim, mas esse voltar ao lar é um regresso. Não. Esse voltar ao lar é um progresso para o reino de Deus. É um progresso para o propósito daquilo que o Senhor tem para as mulheres. Eu quero contar para vocês a minha experiência, porque eu tenho visto muitas mulheres que, iludidas e até enganadas, de que estão fazendo a obra de Deus lá fora, estão perdendo os seus, estão perdendo seu casamento, estão perdendo seus filhos. E eu quero sim alertar você. Eu quero hoje ser voz de Deus através desse vídeo para alertar você a voltar ao lar, a cuidar de sua casa. Bom, a minha experiência, eu já contei, eu tenho meu testemunho completo contado em outro vídeo. Depois que você terminar de assistir esse, vai lá, eu conto a respeito da restauração do meu casamento. Mas eu preciso voltar um pouquinho aqui para você poder entender, você que ainda não assistiu o vídeo do casamento. Eu fui pastora presidente de uma igreja, a Igreja Batista Ágape, no qual hoje eu congrego e auxilio o pastor Roberto Figueiredo. O meu marido, ele iniciou esse ministério no ano de 2005, mas no ano de 2008, finalzinho de 2008 aproximadamente, ele abandonou o ministério. Lá no outro vídeo eu explico algumas coisas. E assim, eu fui, digamos que, não vamos dizer obrigada, mas eu tive que assumir a obra com a cara e com a coragem. E aí ali eu fui para o seminário, eu fui aprender. E durante esse tempo, sem ter experiência, sem saber como lidar com a situação, eu negligenciei muitas coisas. E uma delas foi o meu casamento e os meus filhos, a minha família em geral. Eu pensava que estava fazendo a obra de Deus. No meu pequeno entendimento, eu estava fazendo a obra. Mas esse fazer a obra, eu estava deixando a minha casa. Então, no ano de 2015, entre muitas lutas, entre muitas coisas, eu me divorciei. E quando isso acontece na minha vida, o ministério estava muito bem, estava tudo fluindo, nós fazíamos muitas obras sociais, nós fazíamos visitas ao Vale do Jequitinhonha 2 a 3 vezes ao ano para levar mantimentos, alimentos em geral, higiene, fazíamos evangelismo, ganhávamos vidas para Jesus. Nós fazíamos um trabalho social no orfanato, melhor dizendo, abrigo.
e com adolescentes, com crianças. Nós tínhamos células, encontro com Deus, fazíamos um culto na rua, com rua de lazer durante o dia, culto à noite. E assim, éramos uma igreja muito ativa. Então os ministérios estavam fluindo, pessoas chegando. Porém, a minha casa estava um caos, a minha casa estava destruída. Até que eu comecei então a pedir ao Senhor que me alinhasse com o propósito dele para a minha vida. Um belo dia, eu lendo a palavra de Deus, como de costume, eu me deparo com esse texto de 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Naquele momento, essa palavra, ela veio de encontro realmente à minha vida. Ela veio me impactar, ela veio me confrontar, porque foi exatamente o que eu estava pedindo ao Senhor, que me alinhasse com a vontade dEle. E assim, eu vejo que hoje muitas mulheres estão cometendo esse mesmo erro. Muitas mulheres, muitas pastoras, que estão assumindo responsabilidades que não é que não sejam capacitadas para fazer, porque eu me achava capacitada para fazer. Conforme o tempo ia passando, eu ia aprendendo, eu me achava que eu estava muito bem, mas eu não estava fazendo exatamente aquilo que Deus queria que eu fizesse, ou da maneira que Ele queria que eu fizesse. Eu quase perdi o meu filho para as drogas. Quase perdi literalmente, porque Deus deu grandes livramentos de morte para ele. Como eu disse, em 2015 eu me separei, então eu perdi meu casamento. E depois que eu me separei, a situação com meu filho, ela piorou muito. E quantas vezes eu orava por famílias, eu orava por libertação, por cura, e a minha casa, a minha vida, o meu filho, estava se envolvendo cada vez mais nas drogas, cada vez mais. O uso da droga, ele passou a vender, e por diversas vezes eu fazendo culto no templo e ele lá na outra esquina vendendo drogas. E eu falava com ele que eu não tinha gerado ele para aquilo. E eu orava e falava com o Senhor: Deus, para ele, da maneira que o Senhor quiser parar. E Deus parou, irmãos. Deus fez. O meu filho foi parar no presídio e ficou ali 1 ano e 7 meses. Eu acho que depois do cemitério é o pior lugar que uma mãe pode visitar um filho. É o pior lugar. Quando ele foi preso, uma semana depois de eu me casar de novo com o meu marido, você que não assistiu o vídeo do testemunho do meu casamento restaurado, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você assistir. Foi uma semana depois que Deus começou a transformar a minha vida, a minha família. Deus então permite que o meu filho vá preso. E ali ele fica 1 ano e 7 meses. E nós naquela luta, aquele sofrimento, e o Senhor tratando conosco. O Senhor tratando conosco. Até que hoje nós estamos caminhando com Jesus, não ainda da maneira que o Senhor quer, mas eu sei e eu estou perseverando em oração, continuando crendo que o Senhor ele vai fazer a obra por completo. Mas ali dentro, o meu filho entendeu, ele aprendeu que ele não foi gerado para isso. Eu quero te falar uma coisa, mãe. Sempre declara isso sobre a vida do seu filho, sobre a vida dos seus filhos. Eu sou mãe de 3 e eu sempre declaro isso sobre a vida dos meus filhos. Eles foram gerados para a glória do Senhor. Eles não foram gerados para a morte, mas foram gerados para a vida. E é isso que eu sempre declarava sobre a vida dele. Quando eu aprendi, quando eu entendi que eu precisava voltar ao propósito do Senhor. Por causa das brechas
que eu dei no meu casamento, eu abri portas para o adultério. Por causa das brechas que eu dei na cobertura da vida dos meus filhos, do meu filho mais velho, eu abri portas na vida dele para as drogas. E por muitas vezes eu me assegurava, eu me apegava em jargões, eu dizia, não, enquanto eu faço para o Senhor, Deus cuida dos meus. Deus cuida sim, e eu creio muito nessa palavra, mas Deus não faz aquilo que eu e você temos que fazer, aquilo que é nossa obrigação, aquilo que é o nosso dever, Deus ele não faz. Se a Bíblia manda nós cuidarmos dos nossos filhos e ensinar o caminho que deve andar, ele não vai descer na terra para fazer o nosso papel de mãe. Se manda a esposa ser sábia, ele não vai descer na terra para fazer o nosso papel de esposa. É nós que temos que fazer. Então eu passei muito tempo da minha vida fazendo coisas para Deus da maneira errada. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, não me arrependo das viagens, não me arrependo das visitas, nada. Nada que eu fiz eu me arrependo. Eu me arrependo da maneira que eu fiz. Eu poderia ter feito tudo isso que eu fiz, mas poderia ter feito de outra maneira, priorizando minha casa, priorizando minha família. Quantas vezes eu atendia pessoas, telefonemas de madrugada, pedindo oração. Quantas vezes eu saí da minha casa, largava os meus filhos sozinhos para atender outras pessoas. A gente precisa entender o seguinte, a Bíblia fala que tudo é com ordem e decência. Nós precisamos ter domínio próprio, moderação. Durante um período muito grande da minha vida, eu pensava que estava certa, pensava que estava fazendo. Eu tinha até orgulho de ser quem eu era, mas eu estava perdendo o bem mais precioso que eu tinha nas mãos, que era a minha família. Infelizmente eu não tive ninguém para me alertar, para me confrontar e falar, olha, você está errada, o que você está fazendo está errado, não é assim que faz. Eu tive que aprender quebrando a cara, tive que aprender sofrendo, sentindo na pele. Mas glória a Deus por isso, porque eu aprendi e hoje eu estou aqui para falar para você que está caminhando nesse processo. Estive conversando com uma pastora há uns dias atrás e ela é mãe de 5 filhos e ela me disse que os filhos estão todos desviados dos caminhos do Senhor, nasceram na igreja, o marido também. Aquilo doeu no meu coração, porque eu falei, meu Deus, está indo no mesmo caminho. E ela me falou a vida ativa que ela tem com a obra. Agora, por causa da pandemia, está tudo parado. Mas Deus está trazendo as mulheres de volta para casa. Não estou dizendo que nós não podemos trabalhar. Eu trabalho fora. Mas nós precisamos priorizar o nosso lar, priorizar a mesa. Eu vou falar muito disso aqui daqui para frente. Falar muito da mesa, porque eu estou aprendendo com o Senhor. Mas eu quero dizer para você, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Priorize sua casa, priorize seu casamento, priorize seus filhos. Priorizar não é idolatrar, presta bem atenção. Não coloque nunca seu marido no lugar de Deus, não coloque seus filhos no lugar de Deus, não coloque nada no lugar do Senhor na sua vida. Mas coloque as coisas no lugar certo, Deus, família, igreja. Não inverta. Por muito tempo da minha vida eu coloquei Deus, igreja. E às vezes colocava a igreja até no lugar de Deus. Porque eu achava que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer aqui, fazer ali. Eu tinha que estar fazendo o tempo todo naquele ativismo, naquela religiosidade, naquele tradicionalismo. Nós precisamos entender que Deus colocou talentos nas nossas mãos, assim como Ele disse lá na parábola dos talentos. A uns Ele deu 5, a outros Ele deu 2, a outros deu 1. Mas esse Senhor que deu os talentos, Ele vai voltar e vai requerer das nossas mãos aquilo que Ele colocou. E sabe de uma coisa? Ele não vai cobrar de você o que você fez lá fora, mas o que você fez de dentro para fora. Quando Jesus
ele disse para os discípulos, lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele disse assim, olha, vocês receberão poder, porque antes ele já tinha falado para ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E ele disse assim, olha, e vocês receberão poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. A sua casa é a sua Jerusalém. Então, primeiro, você evangeliza a sua Jerusalém. Primeiro você ganha a sua Jerusalém, depois Samaria, Judeia, até os confins da terra. Não é de lá para cá, é daqui para lá. Sabe, muitas vezes nós confundimos o texto em que Jesus disse assim, olha, aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Esse deixar é deixar as tradições que foram ensinadas, que estão contrárias à palavra de Deus. Deixar por amor ao Senhor. E deixar no sentido de não colocar aquela pessoa no lugar que é dele. Então é isso que a palavra de Deus diz para nós. E esse tempo Deus está usando para trazer as mulheres de volta ao lar, para cuidar dos seus maridos, para cuidar dos seus filhos. Mulher, se você cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, você está fazendo a obra de Deus. E a partir daí vocês vão fazer juntos, porque é nisso que eu creio. Eu continuo pastoreando a igreja, ajudando o pastor, sim, mas eu faço dentro das minhas limitações, dentro daquilo que eu posso. Eu não preencho mais a minha agenda com os eventos da igreja, até porque nesse período de pandemia a gente não está fazendo muita coisa mesmo, só que eu priorizo minha casa. E o meu pastor hoje ele entende isso, que eu preciso reconstruir de novo a minha casa. E olha, eu creio que eu ainda vou testemunhar aqui a obra completa que o Senhor vai fazer, porque o meu marido ainda vai voltar a fazer a obra de Deus junto comigo, junto com os meus filhos, e fazer essa obra a partir daqui para lá, não de lá para cá como eu tentava fazer, como eu achava que tinha que ser feito, mas é daqui para lá. Eu espero que essa experiência, que esse testemunho, ele possa ter de alguma maneira mexido aí com você. Com você, pastora, esposa de pastor, líder, que está tão ativa, achando que esse ativismo é mais importante que cozinhar para sua família, montar a mesa para os seus filhos, para o seu marido, fazer uma oração com eles, ler a palavra. Tem tanta mulher que acha que isso é perda de tempo. Não, isso é investimento. Invista. Invista nos seus filhos, invista no seu casamento. Faça isso porque você vai ver quão abençoado o seu lar vai ser. Por muitas vezes eu critiquei mulheres que priorizavam o casamento, os filhos, mas hoje eu entendo. E me arrependo de não ter feito, de não ter priorizado minha casa e os meus filhos. Sei que tudo isso serviu de aprendizado. Claro que eu acredito que o Senhor não perdeu o controle de nada. E mais uma vez se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados para um propósito. E eu creio nisso. Graças a Deus, a graça do Senhor me deu a oportunidade de resgatar a minha família, de restaurar o meu casamento, de restaurar o meu filho, de não perder o meu filho. Porque quantas mães perderam seus filhos para as drogas? Quantas? E hoje eu posso glorificar o nome do Senhor, porque o meu filho ainda vai contar pessoalmente o testemunho de vida daquilo que o Senhor fez na vida dele. Então, em nome de Jesus, aproveite esse tempo, aprenda coisas novas, aprenda novos hábitos para sua família, coloque novos hábitos mesmo dentro da sua casa, faça. Não caia aí nessa conversa do feminismo que diz que a mulher ela não contribui em nada estando em casa, cuidando de marido e de filhos. Nós temos falado também um pouco aqui sobre isso,
Nós temos aí até uma playlist já com alguns vídeos, eu vou falar um pouco mais. Mas não caia nisso, porque isso é armadilha de Satanás. Dizer que a mulher tem que ser lá fora, submissa e dentro de casa, não. Isso é assunto para outro vídeo. Mas em nome de Jesus, eu espero que eu tenha de alguma maneira te alertado e falado com você para que você possa trazer de novo isso para a sua vida. Talvez o seu casamento já está desmoronando ou já está destruído. Nós temos um grupo no WhatsApp de mulheres que se ajudam, mulheres que estão em busca de restauração e transformação do casamento. Se você quiser participar, o link vai estar também na descrição do vídeo. Será para nós um prazer poder contar umas com as outras. O Senhor ele tem nos usado para restaurar outras vidas também, porque a transformação ela começa de dentro para fora. A verdadeira restauração do casamento começa no coração da mulher, no coração do homem. E se você que está assistindo esse vídeo, você acordou primeiro, é com você que Deus vai começar a trabalhar, tá bom? Que o Espírito Santo ele fale ainda mais profundo no seu coração. Eu tenho certeza que eu estou sendo uma resposta de Deus para a sua vida hoje. Eu tenho certeza que esse vídeo ele não apareceu aí do nada para você. É o Espírito Santo que colocou ele na sua frente para você assistir, ouvir hoje essa mensagem que o Senhor traz para o seu coração. Amém? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com outra pessoa e deixa o Espírito Santo continuar falando aí no seu coração. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.